Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Mais um dia de collab, um domingo de collab com as amigas aí. Como eu sempre falo pra vocês, todos os domingos eu, Jéssica Make, Coisa de Jéssica, Mania Vaidosa, Bruna Lima, Celi Pina e Eti do canal Guria Maquiada gravamos vídeos com o mesmo tema pra vocês. E o tema escolhido desse domingo foram pincéis. Gente, faz tanto tempo que eu não falo sobre pincéis que eu fiquei até meio perdida aqui. Vocês acreditam, gente? Vou explicar aqui uma coisa pra vocês. O tema escolhido foi os pincéis que a gente mais usa e os que a gente menos usa, entendeu? Mas eu confesso pra vocês que ultimamente, o que eu vou dizer pra vocês é no último ano. Na verdade, desde que iniciou esse momento diferente que a gente tá passando hoje, aí eu tô evitando falar o nome, gente, porque o YouTube aí dá uma bloqueada quando a gente toca no assunto, que eu praticamente tenho usado os mesmos tipos de pincéis. E muitos dos pincéis da minha coleção eu tenho abandonado. O porquê disso, gente? Eu tenho uma infinidade de pincéis. Eu nem pensei em pegar todos os pincéis que eu tenho, porque senão esse vídeo ia terminar amanhã. Mas tem uma explicação pra tudo isso, gente. Primeiro que eu sou blogueira e tal, teve uma época que era muito vibe falar de pincel. Pincel não é como maquiagem que acaba, vence, a gente se desfaz e blá, embora eu tenha desapegado de muitos. E terceiro, que antigamente eu também trabalhava com maquiagem profissional, né, gente? Então eu maquiava profissionalmente. Isso queria dizer que os meus pincéis estavam sempre sujos. Então eu tinha que ter vários pincéis, muito pincéis, pra eu ir usando. Aí no final eu lavava aquele bando de pincel. E eu detesto lavar pincel, gente. Então, pra não usar os mesmos pincéis em pessoas diferentes, a gente acabava usando vários pincéis da coleção pra depois lavar tudo e guardar. Então hoje em dia eu já não maquio mais profissionalmente e eu tenho a impressão que eu faço um pouco menos de maquiagem do que eu fazia antes. Digamos que eu fiquei menos exigente com pincéis, gente. Então eu vou falar sobre alguns que eu tenho aqui. Eu vou começar, gente, pelos mais famosinhos, né? Os meus da Sigma, por mais estojos que eu tenho, não é nesse que tá não, cadê? Por mais que eu tenha estojos de pincéis, eu tenho muitos. Tá dentro de uma caixinha da Playboy, gente. Todos os meus pincéis da Sigma eu guardei aqui dentro. E eu tenho mais um, que é o kit Cooper, né, que eles tiraram de linha, que tá no estojo deles separado. Mas eles tudo vem no copinho e tal, mas eu achei que dava muito trabalho ficar guardando aqueles copinhos, gente. Catei todos e botei dentro de uma pastinha só. Alguns eu ganhei, outros eu comprei e tal, enfim, gente. Então o que que acontece? A gente vai começar aqui pelo mais famosinho de todos, onde ele tá. Vamos achar, vocês sabem de qual eu tô falando. Achei! O Kabuki! Eu tinha um prateado dele, gente, mas eu dei de presente pra uma pessoa que queria muito ter um pincel da Sigma. E como eu já tinha esse aqui o douradinho, eu acabei dando pra ele. Vocês lembram que uma época era febre? Não que ele deixou de ser útil, gente, mas faz tanto tempo que eu não uso esse pincel que vocês não têm uma ideia. Até porque, gente, muitas marcas copiaram, né? Qual a diferença desse pincel aqui da Sigma pra esse aqui da Macrylan? Nenhuma. A aplicação, a maciez aqui, na minha opinião, é tudo igual, tá? Então, quando eu preciso usar um pincel Kabuki, não necessariamente eu pego da Sigma pra usar, porque muitas e muitas marcas já copiaram esse pincel. Então esse é o tipo de pincel que hoje em dia não faz mais falta na minha coleção. Até porque eu acho que na época da febre a gente acha que a gente precisa de tudo e tal, né, gente? Mas hoje em dia a gente usa muito mais esponjinha pra aplicar base. E no geral eu acabei voltando para o meu queridíssimo Língua de Gato, tá? Acabei voltando aqui pra ele, porque como eu espalho com a esponjinha, esse pincel aqui ele me dá mais precisão para acertar os cantinhos, coisa que esse aqui também não me dá, entendeu? Vocês estão entendendo? Então hoje em dia, atualmente, eu ando preferindo usar mais o Língua de Gato do que o pincel, o tão famoso pincel da Sigma. E só pra completar essa questão de pincéis da Sigma, gente, na época era febre, todo mundo queria. Hoje em dia eu acho muito caro. Se vocês pegarem os pincéis da Ruby Rose, vocês vão ver que os pincéis da Ruby Rose são iguais. E se vocês compararem qualquer pincel da Sigma com os pincéis da Macrylan, principalmente os de primeira linha da Macrylan, vocês vão ver que não deixa nada a desejar. Eu tenho a minha coleção? Já tenho, então ela tá aqui bonitinha, guardadinha, mas eu não sinto necessidade nenhuma de ter. E aí eu vou aproveitar que eu já tô com esse kit aqui aberto, gente, e vou pegar alguns tipos de pincéis que eu vou dizer pra vocês que eu nem sei se algum dia eu já usei na vida. Vou pegar os da Sigma aqui, mas que outras marcas tenham também e que eu nem sei se algum dia eu usei, tá?
Começando por esse kit aqui, como é que era o nome, gente, desse kit aqui que tinha essas pontinhas assim mais esbranquiçadas? Olha esse pincel. Eu nem sei pra que eu usarei ele, talvez pra aplicar contorno cremoso. Talvez isso, gente, mas eu acho que eu nunca usei, porque o contorno cremoso eu sempre apliquei ele com a esponjinha e atualmente, hoje mesmo eu fiz um contorno cremoso aqui. E atualmente quando eu faço contorno cremoso, eu acabo pegando o próprio pincel, o chanfradinho, o mesmo que a gente faz o contorno em pó, ou mesmo aplica o blush. E aí eu aplico o contorno aqui, eu já mostrei isso pra vocês em curso, tá? Eu aplico o contorno em creme aqui na minha mão e aí eu vou pegando da minha mão e aplicando assim no rosto, tá? Então eu nunca precisei desse tipo de pincel pra poder aplicar contorno. E o mesmo, apesar disso aqui parecer um... Esse aqui acho que até que dá pra usar, mas eu nunca senti necessidade de usar ele. E principalmente, gente, olha esse aqui. É o Kabuki, só que é o Kabuki flat, sabe? Que ele tem o chanfrado, não é flat não, perdão, chanfradinho. Esse tipo de pincel, gente, pra mim é totalmente desnecessário. Eu acho que não precisa na minha coleção. Eu vou mostrar um que eu não uso muito, mas eu não uso, gente, eu vou dizer pra vocês que talvez por preguiça ou sem vergonhice mesmo, sabe? Mas que eu considero um pincel muito útil, que é esse pincel aqui, o Duo Fiber, que é o que tem duas fibras, que tem essas pontinhas brancas aqui, que elas são mais ralinhas, e mais pra baixo tem as pretas, né? Eu tô mostrando da Sigma, mas como eu falei, várias e várias marcas têm esse tipo de pincel. Eu não gosto muito dele, gente, pra aplicar base. Por quê? Porque quando você vai aplicar a base muito hidratante, ele acaba fazendo aqueles famosos risquinhos, assim, no rosto, sabe? Então eu não acho ele legal pra aplicar base, mas ele é um pincel perfeito, por exemplo, pra você aplicar hidratante, primer, entendeu? No rosto. Então acho que ele seria muito útil pra isso, e aí às vezes na preguiça a gente vai lá e acaba aplicando com o dedinho mesmo, coisa que não tem necessidade, primeiro, porque principalmente se você estiver maquiando um cliente, você não precisa ficar colocando a mão no rosto dele, e se você tem a pele oleosa, como eu, por exemplo, que tenho a pele oleosa, eu não preciso ficar criando atrito da minha mão com o rosto, aplicando esse tipo de produto. Então, às vezes, por preguicinha, a gente acaba esquecendo, embora eu tenha um kit, gente, esse aqui, por exemplo, é esse kit aqui, da Sigma também, só que os pincéis desse kit, eles estão lá no meu banheiro, porque geralmente eu faço meu skincare lá, né? Então eu até uso, às vezes, né, quando eu tô inspirada, eu uso os pincéis desse kit, né, que são os pincéis de skincare pra aplicar produto no rosto. Então, assim, são pincéis que eu não uso muito, mas que sim, eu poderia usar mais do que eu uso, tá? E olha esse aqui, gente, acabei de achar um outro aqui, ó, pincel de precisão flat angulado. Olha esse aqui. Esse aqui, no caso, seria pra você aplicar corretivo, fazer um risquinho assim, mais coisadinho. Mas, gente, a esponjinha pequenininha tá aqui pra isso. Essas esponjinhas recortadinhas aqui, a minha imundice, tá aqui pra isso, pra gente ir lá, aplicar bonitinho, sem ter que ficar pegando pincel e blá, e blá, e blá. Então, assim, eu não me lembro se alguma vez na vida eu cheguei a usar este tipo de pincel, tá? Então esse tipo de pincel eu não uso mesmo. Esse aqui eu já acho bem útil, eu tinha esquecido da existência dele, mas eu já acho bem útil. O bom desse vídeo é que eu vou poder resgatar esses pincéis pra poder usar, que esse daqui é o Concealer Blend Kabuki, tá? Eu gosto dele porque ele é um tipo de pincel mais arredondadinho, que também dá pra você aplicar o contorno em creme se você quiser, ou qualquer produto cremoso, porque quando eles têm essas pontas assim mais branquinhas, né, eles são bons pra aplicar produto cremoso. Então ele é bom pra fazer isso, é bom pra fazer o contorno e tal, quando você quer fazer uma coisa mais precisa, porque esses tipos de pincéis são pincéis de precisão. Então eu vou generalizar essa primeira parte aqui, falando dos pincéis de precisão, que são os pincéis que eu pouco uso, tá? Aqui, achei mais um pincel que eu não uso muito. Esse pincel aqui, estilo leque. Gente, ele é muito fofinho, ele é muito gostosinho, ele é perfeito, inclusive, pra você aplicar iluminador, se você quiser, mas é um tipo de pincel que também não faz nenhuma falta na minha coleção. Você aplica se você quiser, como eu falei na época que eu tinha muitas clientes. Na verdade, gente, eu nem sei o que esses pincéis estão fazendo aqui, porque apesar de eles serem muito bonitinhos e fofinhos, eu tenho um negócio comigo, acho que é por causa da profissão, gente, que eu sempre preferi pincéis mais clássicos, cabo preto, cabo liso, sem muito fruque e fruque. Eu me lembro que na época de unicórnio eu comprei um monte de pincel, esse aqui também que eu achei super diferente esse aqui eu não sei nem pra que serve, gente, eu nem sei o porquê que eu comprei esse pincel. Na verdade eu sei sim, ele é como se fosse um desse aqui, ó,
que é o Duo Fiber, porque ele também tem as pontinhas aqui mais ralinhas, entendeu? Então ele vai ter mais ou menos a mesma finalidade. Mas, gente, parece que me atrapalha, sério. Quando ele tem muito fruque-fruque, ele me atrapalha, porque ele não tem, assim, aquela precisão de você pegar, de você segurar no pincel bonitinho, e ele também não transparece ser uma coisa assim profissional. Nada contra quem gosta, eu já usei várias vezes, já mostrei pra vocês, mas eu uso pouco esse tipo de pincel aqui que não seja de cabo liso. Assim, coloridinho, ó, eu até consigo usar, é fofo. Inclusive esse aqui é de uma marca Moda, tá? Que tem aqui nos Estados Unidos. Mas quando ele tem muito dourado, principalmente quando ele tem esse formato de cone, mais pontudinho, assim, e no final do cabo, eu já não gosto muito, tá? Mas no caso eu tava falando aqui do pincel leque, que eu não uso muito esse tipo de pincel. E, gente, dificilmente eu uso esses pincéis que eles têm duas pontas. Apesar deles serem muito práticos, eu só uso esse tipo de pincel quando eu vou viajar, porque aí você acaba guardando ele deitadinho, tal, na mala, e aí ele acaba sendo mais útil, que aí você tem que levar menos produto na sua bolsa, entendeu? Ó, esse aqui é super útil, eu uso o grandão pra aplicar pó na parte inteira do rosto, esse pequenininho eu posso usar pra aplicar aqui o pó na área dos olhos, ou aplicar iluminador, o que quiser. Mas eu uso pouco. Mas por que isso, gente? Porque eu guardo meus pincéis assim. Então na hora de enfiar um pincel aqui, como é que eu vou fazer? Ele tem que estar sempre deitadinho, entendeu? Então no dia a dia, dificilmente eu uso esse pincel. Mas eu tenho um aqui nos pincéis do uso que eu sempre uso. Sempre uso. Cadê ele? Nossa, ele tá aqui na minha cara, gente. Esse aqui da Belly Angel eu gosto muito, muito. Tanto que ele tá aqui no uso, eu acabo enfiando ele lá desse jeito mesmo, é o único. Porque ele é levinho e tal, e eu gosto. Eu gosto dele pra aplicar pó, eu gosto dele pra aplicar essa parte chanfradinha dele, que é a parte do blush ou do contorno. Ela não é tão grande, então dá pra fazer aquela coisa assim, tipo, dá pra você fazer mais detalhes, digamos assim. Então esse daqui é o único assim que eu abro mão. Eu já falei bastante, o meu vídeo já tá grande, já falei bastante de pincéis que eu não uso. Agora eu vou falar pra vocês dos pincéis que eu acho imprescindíveis, assim, que faz muita falta, tá? Na minha opinião, os que eu mais uso. O pincel de corretivo, embora nem sempre eu use esse pincel pra aplicar corretivo, tá, gente? Esse aqui, ele é um pincel, na minha opinião, de precisão. Ele é um pincel que eu uso pra aplicar aqui, ó, em volta da sobrancelha e aqui embaixo, ó, pra poder não borrar, que eu sempre corrijo a minha sobrancelha antes da maquiagem. Então pra mim esse tipo de pincel é imprescindível. Uma vez, gente, eu viajei, eu esqueci esse pincel e esse pincel aqui. Ambos pra mim são imprescindíveis. Eu não compro um kit de pincel se ele não vier com esse pincel aqui chanfradinho de corrigir a sobrancelha. Eu não compro, porque se você não tiver esse pincel, como é que você vai corrigir a sobrancelha? Uma vez eu esqueci os dois. Eu tentei com cotonete, gente. Obviamente que não fica igual, não chega nem aos pés. Com cotonete eu dei meu jeitinho lá, mas os pincéis, esse tipo de pincel de precisão são os pincéis que fazem muita falta. E esse daqui eu tinha 3, um quebrou aqui, o outro deu uma entortada, mas eu não fico sem. Quando eu for pro Brasil, eu vou comprar um desse. Eu tô sempre procurando esses dois tipos de pincel no meio da minha coleção. Às vezes eu nem vou usar o kit inteiro, por exemplo, da Sigma, mas eu abro ele pra procurar o pincel do corretivo e o pincel chanfradinho. Então, o tipo de pincel que eu não vivo sem, tá? Outro tipo de pincel que eu não vivo sem, gente, obviamente, ó, os que eu mais uso atualmente é esse kit Universe da Macrylan. Eu não vivo sem esse kit. Eu não sei o que acontece, que eu tenho um quê com ele, mas eu não vivo sem pincéis de esfumar. Se vocês olharem aqui os pincéis que estão no uso aqui da minha coleção, vocês vão ver que o que eu tenho em maior quantidade aqui no uso são pincéis de esfumar. Sejam eles pequenininhos, sejam eles grandes. Eu tenho de todos os tamanhos. Isso faz muita falta na hora de você fazer o desenho que você quer fazer nos olhos. Por exemplo, às vezes você quer fazer só tudo marronzinho aqui. Um pincel grande resolve o seu problema. Não tão grande, gente. Esse que eu peguei aqui, ó, que é um que eu também não vivo sem, que eu tenho 2 dele aqui no uso. Eu uso ele tanto para aplicar iluminador como para aplicar pó aqui na parte de baixo dos olhos. Então esse pincel aqui é extremamente útil. Na verdade eu comecei a ir atrás desse kit por causa desse pincel aqui, que uma vez a Jéssica Freitas, eu
levei sem querer do estúdio da Jéssica Freitas esse pincel e eu não queria devolver de jeito nenhum. Aí depois eu acabei achando, né, ó, tenho 2 no uso, 2 igualzinho, porque eu comprei o kit novo, né, então na verdade eles são um pouquinho diferentes, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5, mas a diferença dos dois é pequena, né, como vocês podem ver aí. Esse aqui que tá mais branquinho eu uso pra aplicar o pó aqui na parte de baixo dos olhos, aí eu acabo usando o outro pra aplicar o iluminador. Mas eu amo esse tipo de pincel assim, rabão de cavalo, só que o maiorzinho. E quanto menor vai ficando o seu esfumador, mais precisão você vai tendo. Então você pode usar o grandão pra aplicar tudo aqui, um maiorzinho, que esse aqui eu peguei, que é o maior de todos, desse aqui que tá na minha mão aqui, pra você poder fazer o degradê, tipo a sombra de transição, né, aquele marronzinho esfumado, é um dos mais importantes, gente, porque você no mínimo tem que deixar a sua maquiagem bem esfumadinha, então um pincel desse tamanho é que vai fazer a diferença. Esses menorzinhos que eu amo também, gente, principalmente esse aqui, ó, que esse aqui é o número 6 do Kit Universe da Macrylan, ele já faz aquele esfumadinho mais preciso, ele é menor, serve para olhos pequenos também, sabe? Se você tiver olho pequenininho, ele vai servir sim para você esfumar tudo, mas se você tiver um olho maior, ele faz aquela marcação do côncavo mais precisa. E aí, conforme ele vai diminuindo esses pequenininhos, ó, você vai fazendo os detalhes, ó. Aí com o pequenininho você consegue fazer o seu risquinho, você consegue esfumar o seu delineador, você consegue aplicar aqui por baixo, entendeu? Então os pincéis de esfumar, obviamente, eu não vivo sem eles de jeito nenhum, de jeito nenhum. Já falei, mas eu vou repetir sobre os pincéis chanfrados, ó. Eu tenho vários no uso também, de vários tamanhos, se procurar aqui vocês vão ver mais, inclusive eu tô precisando lavar esses pincéis, pelo amor de Deus, né, gente? Mas são os que estão no uso. E eu uso pra tudo esses pincéis. Uso pra aplicar o blush, uso pra aplicar o contorno, uso às vezes até pra aplicar o pó. O pincel de pó, gente, eu gosto muito, mas eu tenho 2 aqui no uso. Porque o pincel do pó, ultimamente eu ando dando preferência pra usar pincéis menores, porque o pincel do pó ele vai dar aquela pincelada. Se a sua base for mate e não transfere nada, tudo bem. Mas se você quiser um pouco mais de precisão do pó aqui no teu rosto, se o pincel for muito grandão, você não consegue concentrar muito o produto pra poder selar a tua maquiagem. Entendeu? Então eu uso, sim, eu uso ele sim pra espalhar geralzão, mas muitas das vezes eu uso chanfradinho. Então pra mim esse chanfradinho aqui de pele, ele é um dos mais coringas, tá? Ele, obviamente, o pincel de base, gosto muito. Então são os tipos de pincéis que eu não vivo sem. E eu acho que o último que eu vou mostrar nesse vídeo, não tem mais... não, é o último sim, gente, porque tem os pincéis de esfumar, os pincéis de precisão que eu mostrei que são imprescindíveis, né? E os de face, e por último, esses pequenininhos aqui, ó. Esses pequenininhos, eu tô com 2 aqui, um é da Coastal Scents, os dois acho que é da Coastal Scents, esses dois. Mas a Macrylan tem um pequenininho também que eu ganhei de presente da Michelle, né? Tá por aqui, gente, tá por aqui. Eu tenho um pequenininho que eu ganhei da Michelle, mas assim, esses aqui são aqueles bem pititicos, bem pititicos mesmo. Por quê, gente? Porque você consegue aplicar glitter com ele e você consegue fazer detalhes, né? Você necessita de ter um pincel pequeno de detalhes pra fazer aqui, aplicar o delineador ou a sombra que rente a parte de baixo do olho. Pra aplicar sombra na pálpebra toda, às vezes pode ser cansativo, né? Porque ele é muito pequenininho, até você aplicar na sombra toda, eu poderia falar de um pincel de sombra normal, acredite se quiser, eu não tô com nenhum aqui à vista, deixa eu ver se eu acho. Pra vocês verem que não me faz tanta falta um pincel de sombra clássico. Aqui, ó, esse aqui é maiorzinho, esse aqui é um pincel de sombra clássico. Ele só tá aqui, gente, porque ele tava dentro da paletinha da Sigma que eu ganhei da Jéssica, inclusive esse pincel é da Sigma. E aí eu guardei a paleta e esqueci de guardar o pincel junto. Então ele aplica a sombra com mais rapidez. Mas ultimamente, gente, acho que vocês têm percebido que eu aplico muita sombra com os dedos. Quando eu quero, assim, aplicar ela na pálpebra toda, eu aplico muito rapidamente com os dedos. E depois eu posso, com o pincel de esfumar, dar o acabamento, entendeu? Mas se eu preciso de detalhes, de aplicar coisa pequenininha, também esfumar o delineador, também aplicar um glitter aqui. Pra aplicar um glitter eu acho que com um pincelzinho pequeno é melhor. Um pincelzinho pra aplicar aqui no cantinho interno, pra aplicar aqui bem no alto da sobrancelha, sem descer muito com o iluminador. O pincel de detalhes, ele é imprescindível, imprescindível. Eu realmente não vivo sem. Eu vivo sem o pincel de sombra normal, mas não vivo sem o pincel pequenininho de detalhes, tá? Pra vocês verem aqui a diferença de tamanho.
Então eu acho, gente, que é basicamente isso, né? Hoje em dia eu sobrevivo até com poucos pincéis, embora eu continue amando pincéis, né? Tenho uma coleção grande aqui, mas não uso tanto por motivos que eu já expliquei pra vocês, né? Uso menos, mas gosto muito dos que eu tenho, né? Principalmente ali na pressa aqui, que eu vou pegando ali o primeiro que aparece, mas tem alguns que realmente não dá pra ficar sem. Agora me contem vocês, gente, quais são os pincéis que vocês mais usam, que vocês menos usam, que vocês compraram aí e mais depois se arrependeram. Gente, tem 2 arrependimentos que eu tenho. Um é de ter comprado pincéis da Morphe. Procurei ele aqui pra mostrar pra vocês, só que aí eu tinha que ficar tirando um monte de caixa do lugar e eu acabei não pegando ele. Os pincéis da Morphe foram os piores pincéis que eu já comprei, assim, de marcas um pouco mais caras, né? Foram os piores que eu já comprei. A linha Max dá de 10 nos pincéis da Morphe, tá? Então, meu primeiro arrependimento foi esse. E o segundo arrependimento foi em relação à linha Max, que apesar de dar de 10 a 0 nos pincéis da Morphe, eu queria todos os pincéis. Hoje eu sei que eu não tenho todos, mas com certeza eu tenho uns 30 pincéis da linha Max. E atualmente eu não uso 30 pincéis. Não tem necessidade, gente. Eu vou falar pra vocês, não, com 15 pincéis vocês se viram tranquilamente, não precisa mais do que isso. Eu ia falar de 12, sabe? Daqueles 12 básicos. Mas tem uns 3 aí que você pode complementar, que pode te ajudar muito mais. Vou exagerar, no máximo 16. Entendeu? Com 16 pincéis você sobrevive sem precisar de tanto pincel. Isso se, obviamente, você tiver a sua esponjinha, entendeu? Então, ultimamente, eu ando menos exigente com isso, né? Então, eu tenho esses 2 arrependimentos. Eu não precisava, eu tinha esse negócio de querer ter a coleção inteira. Não bastava ter só os pincéis que necessitava, eu queria ter a coleção inteira. Hoje em dia, eu já não sou mais assim. Eu sou menos exigente com os pincéis. E, assim, dependendo da tua habilidade, gente, você consegue fazer o que você quiser. Até com palito de dente a gente se vira, né? Mas esses que eu falei pra vocês são os que eu mais uso e os que eu menos uso. Me contem vocês, vamos trocando as nossas figurinhas e vamos aí assistir o vídeo das amigas pra ver se elas compartilham da mesma opinião que nós aqui, né? Mas antes, gente, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que vocês me ajudam muito na divulgação. Me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu tô todos os dias conversando e batendo papinho com vocês, tá? Sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo. E deixa o seu like, por favor, gente. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!